objetivo de trabalhar uma dramaturgia diferente, socialmente falando, 4 artistas, um ator e 3 atrizes, se reuniram e formaram um coletivo que vai dar o que falar. Eles estão agora, hoje, mais tarde, logo mais, no Teatro Edinaldo do Egito, lançando a peça 1932, como é o nome? O que aconteceu. O que aconteceu. E aqui para conversar conosco, nossa gente tem o prazer de receber, são 4, mas uma faltou, hein? Furou. A Juliana faltou. Aqui está a Thaís Lima, Denis Almeida e Jussiene Fernandes. São 3 aqui. Ainda está faltando uma, que é a Juliane Ramalho, não é isso? Juliane Ramalho. Cada vez. Eu queria saber como foi que surgiu essa ideia de construir esse coletivo. Porque cada um de vocês fazia o seu trabalho independente, não é isso mesmo? Como é que foi? Quem vai responder? Eu posso responder. Pode. Surgiu no intuito de nos mostrarmos enquanto artistas, né? São 4 atores independentes, a gente tinha nossos trabalhos por fora em outros grupos, mas a gente sentia essa necessidade de se mostrar enquanto talentos paraibanos, certo? Maravilha, né? Porque assim, a Paraíba é um celeiro muito grande, né? Verdade. Só que muitos desses talentos, eles estão ocultos. Estão ocultos porque não tem essa oportunidade que a gente está tendo aqui na TV. De antemão já agradecer pela oportunidade, né? Então assim, a gente resolveu fazer isso e trazer cultura, porque teatro é cultura, mostrar o nosso talento e trazer história, né? Porque o nosso texto, ele fala sobre história, uma história não contada. E como Letícia Rodrigues, nossa diretora, ela fala muito, história com H, história de verdade. Isso, coisa boa. Me fala uma coisa, e como surgiu esse texto? Esse texto, ele é autoral? De que esse texto? Pronto, É de uma pessoa do Ceará, se eu não me engano, né? Isso. O texto é de Marcos Barbosa. Aqui foi uma pesquisa de Denis, né? Isso, eu conheci esse texto através de um monólogo de uma atriz aqui. E eu fiquei na inquietude de conhecer o que foram os currais do governo, né? Que é o texto, o nome do texto original é Os Currais do Governo. Não, desculpa, Curral Grande. Curral Grande. Né? Então, assim, é um trabalho de pesquisa de Marcos Barbosa, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e hoje mora no Rio, baseado numa teoria de uma tese de mestrado de uma aluna da universidade, que fala sobre esses campos de concentração que houve no sertão do Ceará, que na verdade foram 7. Conseguimos os direitos autorais, né, Thaís? Que coisa interessante, né, bicho? Quer dizer, foi um trabalho de pesquisa também, né? Você, aliás, o grupo, o Coletivo 32 tem essa finalidade também de pesquisar o teatro, né? Inclusive miscigenar a música com artes visuais, essa coisa toda, né? Eu fiquei dando a sacada. Isso é muito importante. Quer dizer, vocês estão retratando, de fato, uma história verdadeira que aconteceu em 1932, sobre a seca, onde teve esses agrupamentos aí que foram perseguidos, não sei como é que é, ainda não vi a peça, mas eu estou louco para ver. Né? Vai ver, né? A peça, ela é baseada nessa pesquisa, né? Assim, quando a gente resolveu montamos o grupo e, olha, a gente vai fazer, mas vai estudar, porque a gente precisa de fundamento para isso e ter argumento também para discutir por que o tema. Né? Então, assim, foram 7 campos de concentração que foi construído no estado do Ceará em 1932 por conta da seca. Quem estudou história sabe que houve 3 grandes secas, 1877... Foram campos de concentrações, era assim que chamavam? Eram campos de concentração. Esse termo surgiu através de Raquel de Queiroz no livro 15. Sim. Na seca de 15 houve um campo. Na verdade, o que seriam esses campos? As pessoas saíam do sertão em direção às estações de trem, para ir em direção à capital. Né? Fortaleza, na época, vivia um apogeu da Belle Époque, estavam saindo da questão da cultura do algodão, e os ricos não queriam se misturar com o pobre. Era uma política de higienização. Até hoje. Até hoje. Só mudou o nome, só muda o RG das pessoas, né? Ju é sertaneja, ela sabe como é que funciona também. E nisso, quando elas chegavam nas estações de trem, essas pessoas eram encurraladas mesmo, em currais, tanto que eles chamavam de currais do governo. E, na verdade, elas também eram, a gente tem que lembrar da parte da história, que elas eram, vamos dizer, enganadas, né, Sim. Denis? Eles faziam várias promessas, não precisavam eles irem para a capital, que ali eles iam ter que sobreviver, por isso que falam os currais. E ali eles ficavam meio que
Aprisionados. Aprisionados. Eles chegavam lá e o governo dizia, olha, não precisa ir para a capital, porque aqui vocês vão ter trabalho, vão ter comida, vai ter toda a assistência necessária até durar a seca. Virava um curral, né, bicho? E era um curral mesmo, porque eram cercas de arame farpado e assim, não Cara, que tortura. não Boa está na definição, história. tortura. Isso, não está na história, mas a imprensa, a mídia, graças a Deus existia e foi o que fez com que hoje nós descobrimos essa história, porque os relatos que tem são baseados na imprensa e relatos de sobrevivente, de recortes e jornais da época. Então, assim, eles viviam em locais que eram currais mesmo, eles montavam as cabaninhas dele com o que tinha, com lona, com tecido, com palha de coco, né? E lá eles só podiam sair para trabalhar nas obras do governo. Então, nisso, o governo, na época, 1930, era Getúlio Vargas, né? E, inclusive, o ministro José Américo de Almeida, ele era ministro de obras e edificações, uma coisa desse tipo assim. Aí, nisso, essas pessoas chegavam lá e eles diziam, olha, não vão porque aqui a gente vai ter assistência, vocês vão ter assistência. E lá eles só podiam sair para trabalhar e o que eles ganhavam por dia era um punhado de farinha, um pedaço de rapadura. Quando se tinha, né? Carne seca era um luxo muito grande. Às vezes eram os ossos. Mesmo, viu, bicho? E era para trabalhar nas obras do governo, Exclusivamente né? nas obras do governo, porque eles não se misturavam com a sociedade, porque as pessoas tinham eles como ladrão, como leprosos, porque era muita gente acumulada, então, tipo, doença, uma praga de piolho, enfim. Que loucura, quase que ninguém sabe o que aconteceu isso, né? Bicho? E é o que eu acho que linka com os dias de hoje, né? Essa coisa de você querer separar pessoas que são consideradas mais pobres. Até hoje a gente tem isso. E a peça ela trata disso, porque isso aconteceu, né? Essa separação. Os flagelados não podiam chegar na capital, não podiam chegar perto das pessoas, da sociedade, porque exatamente pelo que Denis está falando, assim, consideradas pessoas sujas, pessoas Ladrões. A divisão, né, da baixo humanidade. nível, Eu acho né? até o capitalismo fez isso, né? Fez Como o isso, capitalismo e tentou, faz isso. E faz Exato. até hoje isso, divide aí castas sociais, até, né? Enfim, a gente deixou de ser, é valorizado pelo ter, e acaba que a gente, né? E engraçado... Mas que coisa boa esse tema, né? Porque vai ser, né, Ju? Olha aí. Fuba. Fazia tempo que eu não lhe via, cara. Parece que era mais loura, eu acho, sei lá. Acho que era mais morena, né? Era mais morena, sei lá, alguma coisa Era desse mais tipo. Deve morena. ser mais loira também, É né? quanto tempo? É porque ator e atriz é assim, a gente sempre está em constante mudança, né? Dependendo do personagem que você vai vivenciar, né? Existem essas mudanças. E quem é quem aqui nos personagens? Thaís, diga aí, você é o quê dessa peça? Eita, eu sou um monte de gente. Eu sou uma flagelada. Eu sou a mãe de uma família rica. de uma família rica, matriarca. Eu sou uma repórter e eu sou até um cachorro. Nossa, então Fica aí, então eu tô bem um monte de eclético. gente. personagem. Cada personagem cada ator tem faz vários personagens. Porque o que acontece? Não vamos falar muito, né, para Pra não não dar acabar spoiler. surpresa, mas É. basicamente a peça se divide em algumas esquetes teatrais, né, que são cenas, pedaços de cenas pequenas. E cada cena vai contando uma história completamente diferente, mas que todas Estão interligadas pela estão seca. interligadas pela seca. Então é a seca contada em diferentes perspectivas. Numa família rica, como ela vivenciava e visualizava a seca. Numa família pobre que estava no Diferentes visões. diferentes visões. E de uma família então- pobre tem uma situação, desculpa, Thaís, que é pobre fugindo de pobre. Porque são sertanejos tão pobres que o pouco que eles têm que resguardar isso, tem que guardar Não para conseguem o dividir, sustento. não conseguem dividir, né? dividir. Então eles viviam escondidos dentro de casa porque existiam vários flagelados nas ruas pedindo comida. Então corria o risco de serem saqueados? Saqueados com o pouco que eles tinham. Então, assim, são várias situações. O pano de fundo é a seca, como Thaís falou, mas são situações que acontecem ao mesmo tempo. Dessa família, um trem indo para Fortaleza, um trem de flagelado, como essas pessoas se comportavam. Um programa de rádio, que é uma crítica atual a várias situações que ocorrem, né, de gente que usa muito a mídia para poder promover é tanto que o nome do programa é Caridade, eu faço, e você? E caridade você faz e não se diz, né? É verdade. Então, assim, tem essa crítica sobre o que acontecia na época também. Porque as famílias ricas, elas doavam
e colocava lá no rádio que família fulano de tal doou uma quantia X para os flagelados da seca. É um tema bem interessante, né? Primeiro porque é um fato, né? É um verdade. fato. Então, uma história verdadeira, ela tende a ser mais genuína mesmo, né? Tipo, empolga mais a plateia, né? Vocês estão pretendendo lançar hoje a peça, pretende viajar, ter alguma coisa marcada, em mente, alguma coisa, não? A gente tem hoje a nossa pré-estreia, a gente tem também Dia 5 de dia dezembro. 5 uma apresentação que a gente chama, por enquanto, de ensaio aberto, né? Isso é bom. Em Alagoa Grande, Alagoa né? Grande. E mais ou menos em janeiro, fevereiro, a gente vai fazer uma apresentação na cidade dela, que é em Santa Luzia. E ali a gente vai considerar a nossa estreia. E aí a gente Oficial. volta e vai fazendo, e vai acontecendo. Vai pegando o Pegando as macete, possibilidades, Pegando as exatamente. possibilidades, né? Vê uma- Vai dar certo. eu É, tenho vem uma certeza. possível temporada, né? E assim, por mais que a gente não tenha estreado de fato nesses ensaios abertos, em Isso. alguns festivais que a gente participou, a gente já tem um total de 7 premiações. Pois é, Bom. rapaz, é interessante. Eu vi no release de vocês. Vocês têm 7 premiações. 7 premiações. Como é que surgiu essas premiações se vocês nem se apresentaram ainda? É uma boa pergunta. Isso, Eu fiquei curioso. Porque assim, de certa forma, Fuba, é um ensaio aberto. Então a gente resolveu participar desses festivais para testar possibilidades, como foi dito aqui. Então, na verdade, vocês foram ensaiar. Né? Isso, Digamos um Isso, assim. ensaio, vamos ensaiar é. com o público presente. Com o público presente. E a gente um fala Em ensaio alguns aberto, festivais. E acabou sendo premiado. Pegando alguns premiado. prêmios. Olha só. Atriz Então- coadjuvante, atriz revelação, melhor espetáculo, Olha melhor só, espetáculo cara. pelo júri popular, várias Tá indicações vendo, galera? Não pode figurino. perder não esse espetáculo, viu? Já. Justamente. Então, assim, pra Coisa gente, boa, né? 7 premiações. 7 premiações. E pra gente é meio que uma pressão, né? De certa forma, porque a gente vai estar fazendo uma pré-estreia com a premiação, então se gera muita expectativa. Gera, né? Que as pessoas ficam querendo ver, nossa, mas um espetáculo tão premiado, então eu vou ver. E aí aquela expectativa, que é altíssima, né? Se eu vou ver alguma coisa que é muito premiada, um filme que ganhou 10 prêmios no Oscar, aí eu quero um filme verdade, bom, eu quero um filme equivalente, né? Aí Já vem a cobrança, a gente né? tá nessa Tanto pressão, é uma automaticamente. cobrança, mas é tudo muito positivo. Tanto isso, Thaís, né, que as senhas foram esgotadas em uma semana. Uma semana. Porque se gerou uma curiosidade, sabe, em É. relação. Boa, né? A Você gente não abriu- pensa fazer uma segunda sessão, não? Não dá, abrir, porque né? assim, o Edinaldo tá lotado, né? É. Até janeiro tá lotado. Pra gente conseguir isso aqui foi mais que um encaixe. Mas para o ano, a nossa pretensão é fazer uma temporada aqui. Porque tem muita gente que Interessante. queria entrar, que queria assistir, quer assistir e não teve condições. É importante vocês fazerem na temporada porque você cria aí uma possibilidade, sabe? Sim. De abrir para as pessoas, porque muita gente não pode ir naquele determinado dia e tal, mas você Sim. fazendo a temporada, além de divulgar bastante, você Sim. né, pode abrir as coisas. Nesse a gente decidiu abrir mais para a imprensa e para alguns convidados, porque a gente quer esse feedback mesmo. Tanto é porque que não dá para fazer uma segunda sessão. Porque ao final do espetáculo a gente vai ter ali um bate-papo. pouco de conversa, um bate-papo com os presentes. Assim. Ótimo. Olha aí, gente, daqui a pouquinho a gente está voltando aqui com o Coletivo 32, que estão com a peça lá no Edinaldo do Egito, logo mais às 8 horas, imperdível. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Fica aí. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem.
o trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. Voltando aqui, ó, com o Coletivo 32, no nosso agente especial, eu queria saber de cada um de vocês, né? A história um pouquinho de cada um. Thaís Lima primeiro. Eita, Thaís Lima começou no teatro ainda criança. Minha mãe não tinha com quem me deixar. Aí me colocava nesses cursos livres de teatro. Aí eu cresci nisso. Assim. Coisa boa, né? Sua mãe então foi responsável. Pois é, foi me deixando nesses cursos. E aí, quando eu cresci, eu ainda fiz algumas outras coisas. Fui para antropologia, aquele momento do vestibular, né? Antropologia, não sei o que, letras, francês. Aí, meu Deus, eu não estou me encaixando bem. Aí, o que eu vou fazer? Teatro. Aí, me formei em teatro, aí virei arte educadora. Uma coisa boa. Canto, trabalho com produção também, além de atriz, né? Faço produção. Coisa boa. Tem um bloco. Vou saber. Quero conversar depois com você sobre isso. Tem um bloco infantil. Tem um bloco infantil, Tem. Legal, a cara. gente fazendo produção. Aí, mamãe me deu esse caminho. Deu esse caminho. Tô nele até hoje. Coisa boa, foi bom. Tem que agradecer a sua mãe, viu? Denis Almeida, quem é? Denis Almeida veio lá do sertão da Paraíba, de Souza. Souza? Né? De Souza. Eu meio que tenho um vínculo com o Ceará, minha bisavó era cearense, Souza é quase liberando o Ceará também, né? E assim, eu faço teatro desde os 8 anos, comecei numa peça Os Três Porquinhos, estava na rua e uma professora... Lá em Souza mesmo, Denis? Lá em Souza, a professora Cida, eu lembro como fosse hoje, ela fez, estamos precisando de um porquinho, você quer? E eu, não vou nela, vai sim, e fui. Então foi a professora Cida que me encaminhou para... O teatro lhe escolheu. O teatro, isso. E, então assim, e eu sempre fui muito cinéfilo, sabe? Eu sempre gostava muito de TV. Eu lembro que um professor meu que dizia que eu era teleguiado. Ele disse, cara, você sabe de tudo, de filme, que não é nem pra você saber. Tipo, Beijo da Mulher-Aranha, eu com 12 anos já tinha assistido. Essas coisas assim. E cresci nessa ansiedade, me formei em administração, sou design de interiores, estou cursando arquitetura. E morei 2 anos no Rio também, né, em busca de uma possibilidade de aprendizado e conhecimento. Fui estudar lá também. E hoje a gente resolveu montar esse espetáculo, né? Eu tenho uma coisa interessante, porque assim, a arte, por parte de minha família, eles não queriam. Na época eu fui prestar vestibular, era para educação artística no final você escolhia em... Habilitação. Habilitação, teatro, música. Teatro, música. Aí não vai, comecei contabilidade, desisti e fui para administração. E nisso, a minha família materna. A paterna é toda artística, todo mundo toca, eu desenho, nunca fiz curso, mas desenho. Todo mundo toca, faz alguma coisa. E eu descobri que meu bisavô, que morava num sítio lá em Souza, ele foi a primeira pessoa que levou assim, o cinema mudo lá para esse sítio. Olha só. Ele veio de Natal e lá ele... Tá no sangue, né? Tá no sangue. Ele levava os filhos de bicicleta e as crianças iam atrás correndo e anunciar o filme. Aí de noite existia o filme, que ele projetava lá na igreja, e ele que narrava o filme, ele que fazia a dublagem ao vivo, olha aí. Que massa. Desses filmes. Então assim, a arte tá no sangue, né? E teatro é o que eu amo fazer. Que maravilha. E você veio morar aqui em João Pessoa quando? Faz 17 anos que eu moro em João 17 anos, Pessoa, 17 anos. Ju! Santa Pronto, Luzia. agora chegou o Ju, de Santa Luzia, do sertão, sertaneja da Gema, né, com muito orgulho. Juciene Fernandes, não vamos começar muito de pequeno, para trás não, depois eu chego nessa parte. É uma radialista que veio do sertão para cá, para a capital, e também se aventurou na assessoria de imprensa política, que foi onde a gente se conheceu, né, Fuba? Isso.
E assim, eu sempre fui muito ligada com a arte. A arte que eu falo em escola, a gente, quem estudou, não sei, Denis ou Thaís, existia muito as gincanas escolares. Sim. E eu, como se diz lá no sertão, eu me desmanchava, sabe, nas peças de escola, e eu sempre tive essa vontade de fazer teatro. Em 1917, aí eu consegui, fiz FUNESC, módulo 2017. 1. 17. Os 1917. 1900, É porque eu tô cabeça. ligada. É porque... Tá ligada no século passado. Tô ligada no século passado. Peraí. Vamos respirar? Volta, vem pra Vamos cá. começar 2017. de novo? Pronto, vamos lá. Em 2017, aí me veio a vontade de fazer teatro, né? Que eu sempre tive esse desejo. Mas no sertão não teria como, e fiz FUNESC, módulo 1 e 2. E aí comecei a me aventurar e daqui para lá só paixão, sabe? Não parei mais. Aí foi quando eu fui encontrando, conheci Thaís, e depois recebi o convite de Denis para fazer parte desse coletivo, que eu fui a última, E inclusive. Interessante, como é que vocês se conheceram? Pronto, é interessante o que você tá falando A aí. última a entrar, que Denis me convidou, então ele enviou o texto para mim, eu li, e foi um texto que eu li e me apaixonei logo de cara, sabe, Fuba? Porque assim, eu vivenciei a seca, não sei lhe dizer qual a seca, mas eu muito pequena, eu acompanhava minha mãe, não os campos de concentração, mas para as frentes de emergência, e as mães iam trabalhar e as crianças ficavam lá, sabe, que eles faziam eu dizia um chiqueiro, aquele chiqueirozinho. Então, eu vivenciei isso, sabe? E, para mim, por ser sertaneja, foi uma gratificação muito grande estar participando Coisa boa, né? dessa peça, até mesmo porque eu tive que acessar memórias que, por eu ser criança, algumas memórias eu queria esquecer, sabe? Mas, para a gente, como ator, a gente precisa, sabe? Em algum momento da história, a gente precisa acessar aquelas memórias para a gente vivenciar e trazer a história com H, sabe? E é isso que eu procuro trazer em 1932, por esse fato de ser sertaneja e ter vivenciado a seca também. Eu vivencio 8 personagens, você vai me perguntar como, 8 personagens, mas é uma coisa rápida, foi um processo muito difícil, porque você dá a vida a 8 pessoas, cada um com características diferentes, mas assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, né? Agradeço aos meus companheiros de cena e amigos pro resto da vida, que me ajudaram muito quando eu sentia dificuldade em alguma coisa, e também a nossa diretora, a Letícia Rodrigues. A Letícia Rodrigues também não está aqui, não está? Ela está em João Pessoa, não? Está em João Pessoa, estava num evento agora. Eu e Ju, a gente já se conhecia. Sim. Né? E trabalhamos juntos na Companhia Argonautas de Tony Silva. Um beijo para Tony. E assim, como a gente resolve... tudo começou na minha intenção, na minha inquietude de contar essa história. Aí eu disse, sozinho eu não consigo, porque o texto eram 40 e poucos personagens. Nossa, muita gente, né? Muita gente. Aí eu chamei Juliana Ramalho. Ju, bora fazer isso. Ju fez topo. Nem leu o texto. Topo. Entendeu? Tá bom, a gente sentou, conversou, aí veio o Thaís, aí veio o Jussiene. Você já conhecia o Thaís também? O Thaís eu já conhecia dos trabalhos da vida. Até hoje a gente não sabe como é que a gente se conheceu. Em algum universo trabalho. conspirou. Tem aquela coisa. A gente já fez publicidade junto, mas já se conhecia de antes. Mas ali a gente já se conhecia. Agora, alguma coisa. Aproximar assim mesmo, porque o universo quis. A gente tem uma dúvida se foi na Funjop, porque a gente fez o musical Ópera do Malandro, E, ela começou o acho processo, que não foi continuou. lá. Eu acho que foi lá. Aí deve ter sido. Aí pronto, aí Juliane disse, bora fazer sim. Aí a gente convidou, 2 não dá, bora 3, 3 não dá, bora 4. Beleza, 4 a gente fez uma adaptada, contou, o texto a gente cortou bastante coisa, mas também acrescentou, né? Tem umas cenas que foram a gente que criou. E aí veio a ideia de chamar alguém que tivesse o feeling, essa sensibilidade para mostrar essa seca, mas sem ser caricata. Então a gente chamou quem? Letícia Rodrigues para dirigir. Que ela é uma boa diretora. Né? Ela é a cereja do bolo. Ela Não só a cereja, é o bolo todo. Danada. Premiada, maravilhosa. Premiadíssima. Letícia tem mais de 60 prêmios, né? Nacionais. Nacionais. Danada. Muito boa. Muito bom, muito bom. Então deve estar uma maravilha essa peça, viu? Tá, né? tá lindo. Modéstia à parte, tá muito lindo, né, E há gente? quanto tempo vocês estão nesse processo de ensaio e tal, dessa montagem toda? Isso desde maio, né, Thaís?
Acho que sim, acho que a gente começou em abril, entre abril e maio. Começou Quanto primeiros tempo? diálogos, tal, aquela coisa toda. Sim, Já sim. ensaiando. Encontros, Sim, tá. leituras. Leituras, né? Leitura, estudo, porque como ele estava falando, quando ele me convidou, eu falei, bacana, vamos fazer. Ele, quer fazer? Sim, aceito. Aí ele me mandou um monte de texto, um monte de documentário. Aí começou esse processo de entender o que é a seca. Eu mesma eu não sabia que no Nordeste tinha existido campos de concentração, que a gente remete à Alemanha, toda aquela história. Nem eu Aí sabia, não. como assim, né? Pois é, como assim? E aí a gente foi aprender e depois estudar o texto e depois ensaiar. É todo esse processo que às vezes as pessoas acham que ser ator é decorar o texto e ir, né? Pois é, e Não uma é coisa assim, é interessante todo é um que trabalho. vocês, cada um faz várias personagens, Sim, né? várias. E isso é uma coisa muito difícil. É. Para o ator, para a atriz, porque você tem que passar, você não pode ser parecido com, né? E assim, é um trabalho, essa peça é realmente um trabalho de ator que a gente está mostrando, de ator, de atriz. Por quê? Porque nós fazemos uma média de seis personagens todos, cada um. E nisso, o que caracteriza a gente o figurino, ele tem coisas específicas só. Né? A gente não está 100% caracterizado. Então, assim, se eu faço uma menina de 15 anos, mas se você está lá com plateia e vê uma menina de 15 anos, não é pelo figurino, é pelo trabalho de ator. Trabalho Thaís de faz uma corpo, velha, né? Faz uma idosa. Então, assim, ela só usa algum adereço que representa a idosa. Ela não está caracterizada Completamente, né? como É ser alguns idosa. adereços. Na verdade, o figurino é praticamente o mesmo, só acrescentando algum detalhe. A gente Sim. tem uma base, né? E dessa base a gente vai acrescentando e tirando Alguns detalhes, adereços. Alguns Uhum. adereços. Coisa boa, bicho, é bacana, viu? Deve E ser bem interessante. é bem dinâmico, porque, como ele está falando, né? Sair de uma menina de 15 anos para um flagelado da seca. Um bêbado. Aí depois volta como um bêbado, e depois volta como um animal. Em 55 minutos de peça. Enquanto eu tô como uma flagelada da seca, depois uma velha. Aí Mulher saio rica. e entro como uma senhora muito rica, que já são outros trejeitos, né? Aí saí em 55 minutos a gente... A duração da peça são 55 minutos. 55 minutos. 55. E dá tempo de contar tudo isso. Tudinho. E bem Deve ser contado. bem E bem interessante, contado. deve ser bem interessante. Que coisa boa, cara. E bem contado. Rapaz, já tô morrendo de curiosidade aqui, viu, gente? Vamos embora daqui a pouco. Esse vai acabou. E isso, Fuba, faz com que desperte realmente a curiosidade das pessoas. Como é que vocês dão conta de tantos personagens? Não, eu tô aqui, pô, ela falou agora, a Thaís falou agora 55 minutos. Aí terminando ela aqui- tem 10 personagens. Não, são 8. Terminando aqui, Quase você 10. vai lá pro teatro Ela com a tem gente 4. pra matar essa curiosidade. Exatamente. Né? Denis são 6, né? São 6. Seis Isso, são personagens. A Juliane Ramalho tem mais 6. Ju também tem 6. Somando aí, quem é bom de matemática... É só minha Mais quem é de bom de 20, é mais de matemática. 20. São mais 20. Muito de mais. 20. Ficam todos vocês no palco durante a peça inteira ou... Não, fica naquele... Entra e sai, entra e sai. sai. Entra, corre, corre. Tem cenas Dinâmica. que, eu acho que umas 3 cenas a gente tá os 4. Os 4 em cena. Não, tem Tem. 4, não, Tem. minto, umas 5 cenas, tá os 4. Os demais entra e sai, e a troca é muito rápida. Entrou na coxinha, já saiu, entrou, já saiu. Então, assim, Não tem trocado de roupa? Tem essa Não, coisa de essa trocar de esperar, roupa, não. Isso aí já Até que tem uma troca de roupa, mas extremamente rápida. Porque, Que a por gente exemplo... possa voltar para a cena seguinte. É tudo muito... É. Por isso que a gente tá dinâmico, malhando agora. Estava meio... e assim, inclusive, Malhar, pra correr. uma coisa que a gente já foi até indicado, né, nessas premiações, e o que o pessoal tem comentado bastante é a maquiagem, que é de Letícia Rodrigues também, né? A Letícia também maquia Letícia vocês. maqueia. Letícia, a música de abertura do espetáculo é a autoria dela. Olha só. Então, assim, Letícia é multi. E essa maquiagem, assim, ela quis remeter à seca, remeter a uma pele sofrida, né? Que o sertão, ele causa isso com a gente. Tipo, eu sou sertanejo, olha a minha cor, mas ainda tem umas manchinhas do sol. de quando era criança. Agora, Denise, lembrar também que as músicas do espetáculo a gente canta ao vivo, né? E quando ela falou, me deu aquele impacto, eu disse, eu não sou cantora. Aí ela disse, eu não né? quero. Você é cantora. Mas a cantora mesmo é Thaís. Não, Profissional. E ela falou, mas eu não quero cantores no palco, eu quero os personagens cantando. Que cantam. Aí eu já me Exato, alegrei um pouco mais, né? Mas é interessante essa proposta, porque assim, é tudo ao vivo. Então a música é ao vivo,
A gente tá lá sem microfone, tá no gogó, né? E pura arte em cima do palco. É um espetáculo que a gente atua, canta e dança. Coisa boa. Tá tudo então, junto. vamos lá, pessoal. Infelizmente, nosso horário está Não. Vou conversar com vocês aqui mais uma hora. E a gente já tem que correr pro palco. Brincando, pois é, mas nós tem que sair, senão tem que se organizar, né, para a peça daqui a pouco. Gente, muito obrigado, tá, pela presença de vocês, Thaís, Denis, Ju, Luciene, que nunca mais tinha visto, né, um beijo grande para a Juliane, né, Que furou, também, né? E para a diretora, né. Sim, tem toda uma equipe, ó. Sim, disse a equipe. Pronto, direção Vamos Letícia Rodrigues, né? Isso. Música Cris Maurício, fotografia Larissa Tabosa, luz Nilson Santos, Cenário. cenário Robson Oliveira? Não, Oliver, Robson Oliver. E é equipe isso, grande. essa equipe. É uma boa Uma equipe. equipe grande. Bons Pois, olha, profissionais. sucesso para vocês. Eu vou estar lá daqui a Sim. pouco torcendo. Oba. E curiosíssimo, olhando lá. Para saber o que aconteceu. O que aconteceu, certo? Com essa seca. Tá bom? Gente, muito Obrigada. obrigado. Obrigado. Obrigado vocês aí. Da semana que vem, 19h30, estaremos novamente aqui na TV Câmara. Lembrando também que esse programa passa às 8 horas da manhã, tá? Na própria sexta-feira, na Rádio Câmara 88,7. Se liguem. Beijo grande, até a próxima semana.